Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Tomai os vossos assentos, muito obrigado. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos na sua casa, na sua presença, para juntos, como igreja, adorarmos o nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Quero agradecer ao pastor Joel Freire Costa, nosso pastor presidente, na pessoa do pastor Ismael Aguiar, e bem como os demais diretores, pastor Alci Florentino, pastor Cláudio Pereira, Itamar Carlos, evangelista Josias Quintaneiro, não é isso? E é uma bênção estar aqui com os nossos companheiros, adorando o nome de Jesus, demais pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, enfim, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós vamos meditar uma palavra que está no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Glória a Jesus. É um texto conhecido por nós, leitores da Bíblia. E nós queremos, juntos, irmãos, compartilhar esse assunto em nome de Jesus. Diz assim o texto sagrado: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Glória a Jesus. Queridos, também quero cumprimentar as irmãs, que Deus abençoe, na pessoa da irmã Mabel, que Deus abençoe as irmãs que aqui tiveram a sua participação no culto. Queridos, esse assunto que nós lemos é um assunto conhecido por nós, não é? Da Bíblia Sagrada, que é a carta de Paulo aos Efésios, não é? A Éfeso. Essa carta é conhecida como uma das cartas da prisão, em que Paulo, na ocasião em que estava preso, ele escreveu essa carta, não é? Na ocasião que ele estava em Roma, ele escreve aos irmãos em Éfeso, não é? Paulo é o autor dessa carta, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 1, nós vemos ali a expressão, o nome de Paulo, né, como autor da carta. Essa carta que foi escrita logo no primeiro século, entre 60 a 62 depois de Cristo, durante a prisão de Paulo em Roma. O destinatário eram os cristãos de Éfeso e região vizinhas, não é? E o local da escrita dessa carta foi quando Paulo estava preso, não é? E o tema central dessa carta é a identidade do crente em Cristo e a vida prática dessa identidade, tanto individualmente quanto em comunidade, não é? Os capítulos 1 ao capítulo 3 da carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, né, trata de doutrinas, não é? Os irmãos vão perceber que vai falar sobre o que Cristo fez por nós, por exemplo, a eleição, a redenção, a reconciliação,
poder da ressurreição, são assuntos muito importantes, assuntos chaves, doutrinários, que Paulo trata nesses capítulos, não é? No capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo já dá uma abordagem prática do assunto e ele, então, explica como que nós devemos viver em resposta a alguns temas como unidade, pureza, não é? Vida no espírito, relacionamentos familiares e sociais. E no capítulo 6, nós temos o assunto que nós lemos, que é exatamente a batalha espiritual. E é nesse assunto, nesse tema, não é, dentro dessa dinâmica, que nós queremos aqui compartilhar com os irmãos sobre a armadura de Deus. Não é? Efésios 6, versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é? É uma orientação prática de Paulo. Paulo está preso, provavelmente olhando para o soldado romano, e ele usa a armadura física como metáfora da proteção espiritual do cristão. Não é? Ele está algemado, ele está preso, ele está retido, ele está acolhido, não é? E na ocasião ele recebe, não é, aqui a iluminação, a inspiração e a revelação para poder escrever aos irmãos de Éfeso. Coisa linda, porque as circunstâncias não pôde parar o apóstolo, não é? As circunstâncias não pôde parar o cristão. Ele estava preso, ele estava isolado, não é, da sua liberdade, mas ele tinha revelação de Deus. Há uma mensagem muito interessante aqui, porque nós vemos João, na ilha de Patmos, que também estava isolado, também estava distante. O imperador o enviou para lá, para que lá, naquela circunstância, ele morresse, não é? Mas foi diferente. O fim de João, não é, que escreveu o Apocalipse, foi diferente. Na ocasião que ele estava preso, isolado, separado, não é? Ele recebeu revelações de Deus. E teve o privilégio de ver o céu pelo lado de dentro. São momentos e circunstâncias da nossa vida que Deus permite que nós venhamos passar, mas não é o fim. Paulo estava preso, mas não estava impedido de receber revelações de Deus. Deus há de se revelar a você de uma forma muito profunda, diante do contexto e da situação que você vive. Tudo pode indicar, não é? Portas fechadas, correntes, não é? Grades, portões, nada favorece a circunstância aos seus olhos naturais. Mas se os céus estiver aberto para você, é tudo que eu e você precisamos para seguir avante no poder do nome de Jesus. A mesma coisa aconteceu com Ezequiel às margens do rio Quebar. Ele, na ocasião de contexto de cativeiro babilônico, e Ezequiel recebeu visões de Deus. Ezequiel recebeu revelações de Deus. Deus há de se revelar. Essa é a mensagem que Deus pôs ao meu coração para te dizer que há de se revelar da parte de Deus algo profundo para você, onde você vai enxergar coisas que você nunca enxergou antes, dado o fato, a circunstância que você está vivendo. Circunstâncias difíceis fazem homens fortes. Circunstâncias difíceis fazem mulheres fortes. Circunstâncias difíceis levanta um grande exército. Quando Ezequiel olhou o vale de ossos secos, no capítulo 37 de Ezequiel, ele viu ossos sequíssimos, que aos olhos naturais eram impossíveis que esses ossos tivessem vida. E o Senhor perguntou para Ezequiel: pode reviver esses ossos? E ele diz: Senhor, tu o sabes. E o Espírito, então, o Senhor Deus, falou a Ezequiel: então começa a profetizar. Vai profetizando, porque vai ter nervo, vai ter carne, vai voltar a pele, o Espírito vai voltar, e os ossos
se tornarão em um grande exército de homens valentes para a glória do nome de Jesus. Sua circunstância pode ser um ambiente fértil para que você viva os maiores e os melhores milagres de Deus na sua vida. Aleluia. Então Paulo está preso, mas ele está recebendo revelação de Deus. Os céus estão abertos, não é? E ele tem revelação de Deus. E ele começa a olhar o soldado à sua volta, e ele fala, o que eu vou fazer aqui? Não é? O Espírito Santo incomodando Paulo, e ele dizendo, pensando, eu preciso escrever. Paulo era escritor, ele se incomodava com isso, quem sabe, e dizia, eu preciso escrever alguma coisa. Então ele olha para o soldado, e ele vê as armaduras do soldado, e ele começa então, cinturão da verdade, revestivos de toda a armadura de Deus, Efésios 6:11, e ele começa no versículo 14, ele fala do cinturão da verdade, não é? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Soldado romano, cinto de couro firme que segurava a túnica no lugar e sustentava a espada do soldado. Há uma aplicação espiritual nisso aqui. A verdade mantém tudo no lugar, não é? Para a pessoa sustentar uma mentira, ela precisa dizer 1 milhão de outras mentiras, não é? Para sustentar uma mentira. Mas a verdade é uma. Ela entra, ela sai, ela sobe, ela desce, ela bate todos os ângulos. A verdade é uma só. E a verdade sustenta. O cinturão é o que sustenta a roupa do soldado, as calças do soldado, não é? A armadura do soldado. É a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade tudo mantém no lugar. Um cristão firme vive com a integridade, sinceridade e conhecimento da verdade bíblica. Em um mundo de fake news, relativismo, engano, viver pela verdade é um ato de coragem espiritual, não é? E Paulo vai falar das armaduras de Deus, não é? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E aí ele vai falar do cinturão da verdade. São elementos essenciais para a vida cristã. É a verdade. Entrar com a verdade. Sair com a verdade. Cabeça erguida, não é? Íntegro, sincero, tendo conhecimento da verdade de Deus. Mas não para por aí não. Ele começa falando também, ele dá sequência, ainda no versículo 14 de Efésios 6, ele fala da couraça da justiça, que o soldado romano usava, que protegia o tórax, né? E os órgãos vitais contra flechas e espadas. Essa couraça da justiça na aplicação espiritual. Justiça de Cristo, né? A justificação. A justiça prática, que é a santidade. Protege o cristão. Protege o coração do cristão, né? E hoje, meus irmãos, viver uma vida justa, né, é proteção contra as acusações do inimigo e tentação que ferem nossa comunhão com Deus. Couraça da justiça, protege o tórax, protege os órgãos vitais das flechas e espadas do nosso inimigo. Todos os dias, quando levantamos de manhã, estamos sendo atacados, bombardeados muitas das vezes. E nós precisamos pedir a Deus, Senhor, guarda meu coração e a minha mente contra os ataques do diabo neste dia. Me cobre com teu sangue, Senhor. Já levanta ouvindo um devocional, não é? Tem dias que, no meu particular, no meu lar, eu levanto já com 500 graus de puro fogo santo e poder de Cassiane. Já começo assim, porque a gente já sente, irmãos, que vai aproximando a opressão maligna. A gente sente que vai se aproximando da pressão maligna. E eu já coloco o louvorzão dos anos 90, 2000, não é? E o Espírito Santo vai nos dando outra perspectiva. O diabo não vai estragar a minha alegria, não. Eu tenho uma filosofia nas minhas orações, é que, Senhor, quando eu oro, eu digo, Senhor, o pessoal do office aqui sabe. Senhor, repreende todo ladrão de alegria. Não deixa o meu dia ser um dia horrível, não. Que o meu dia seja feliz,
alegre, não é? Nós temos Jesus, mas nós precisamos usar as armas, senão a gente fica, né, acuado, a gente fica medroso, a gente fica tímido, não é? E o bombardeio acontecendo e a gente sem nenhuma reação a esses bombardeios, mas há poder na palavra do Senhor, há armaduras que a irmã, o irmão, quando for lá na sua labuta diária, não é? Seguir avante, dar os primeiros passos, já começa com tudo, já dá devocional. Começa com devocional de manhã, orando, ouvindo louvores e se apegando firme com Deus. Tudo vai dar certo, você vai ser um gigante. Não vai ser um gatinho não, vai ser um leão. Para a glória do nome de Jesus Cristo, não é? Então, Paulo vai dar essas orientações, tomai essas armaduras, não é? E ele vai falar também das sandálias do Evangelho da Paz, do versículo 15. O soldado romano usava as sandálias, né, com pregos na sola para firmeza no combate. Essa aplicação espiritual também fala de pontos para anunciar a palavra da paz do Evangelho, estabilidade e prontidão. Quão formoso é os pés dos que anunciam, né, as boas novas. A missão da igreja, da grande comissão, é ir e falar do nome de Jesus. E a gente, quando está descalço, irmãos, a gente não vai muito longe. Você há de convir comigo, começa a doer os pés. A gente encontra umas pedrinhas no caminho. E é horrível você estar andando e pisar em pedrinhas, não é? É horrível, causa um desconforto, não é? Mas se você estiver calçado, você vai bem longe, não é? E aquele que propaga o evangelho precisa ir longe. Não só em Jerusalém, não só nas 4 paredes, mas tem a Judéia, tem a Samaria, tem os confins da terra. E para a gente ir, irmãos, para os confins da terra, nós precisamos calçar os nossos pés, não é? Que a gente vai encontrar espinhos no caminho, a gente vai encontrar pedras no caminho, a gente vai encontrar cacos de vidros no caminho, e a gente calçado, irmão, nós vamos pisar em cima de tudo isso, e o nome do Senhor Jesus vai chegar lá, aonde precisa, em nome de Jesus. Mas para tal, precisamos calçar os nossos pés. Mas não para por aí não, ele também fala do escudo da fé, no versículo 16, né? O soldado precisava usar o escudo, que era grande, quase do tamanho de uma porta, feito de madeira e couro, usado para apagar flechas incendiárias enviada pelos adversários. Então as flechas vinham com fogo na sua ponta, né? Vinha com fogo. Então com o escudo havia proteção, não é? Era uma fé viva, relaciona-se à fé, não é? Que nos protege das dúvidas, das mentiras, dos ataques do maligno. Hoje a fé é o nosso escudo contra o desânimo, a incredulidade e a pressão do mundo. Nós vivemos uma época que nós precisamos ter convicção da nossa fé. Se nós não tivermos convicção da nossa fé, nós seremos abalados. E nós precisamos usar o escudo da fé. Esse escudo que nos permite avançar. Quando o soldado levantava o escudo, ele se protegia dos ataques e avançava. Se protege dos ataques e avança. Esse é o papel da igreja. Se protege e avança. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não estamos estagnados, paralisados. A igreja é dinâmica. A igreja palmilha. A igreja tem os 5 sentidos, não é? A igreja tem audição, tem visão, tem tato, tem paladar. A igreja, ela é viva, ela é dinâmica. É um organismo vivo, ela está totalmente em movimentação, porque o Espírito do Senhor é quem dá vida à igreja, e ele é dinâmico. Desde o Gênesis 1:1, o Espírito do Senhor se movia sobre a face da terra. O Espírito Santo está em movimento, não é? Está trabalhando, está se movimentando, e a igreja também é um organismo vivo pelo qual Cristo é a cabeça deste corpo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele vai falar do escudo, mas não para, ele também fala do capacete da salvação. No versículo 17, o soldado romano também usava um capacete que protegia a cabeça, o centro da mente e da identidade, não é? Nunca se teve tanto ataque contra a mente das pessoas quanto no tempo que nós estamos vivendo. Muitas pessoas doentes,
do corpo como resultado de doenças psicossomáticas que começam na mente. A pessoa não está doente, mas a mente dela informa para o seu organismo, para o seu corpo que tem doença, mas é psicológico muitas das vezes. Aquelas doenças, elas nascem através da batalha da mente da pessoa, não é? E a pessoa precisa ser sarada da mente, ter uma mente sã, fazer uma boa interpretação do mundo, das coisas, não é? Não perder a sua identidade, ter uma mente centralizada. A certeza da salvação protege os nossos pensamentos contra o medo, a condenação e o engano, não é? Eu lembro de uma vez de uma irmã que ia para a igreja, e aí, quando ela estava na igreja, ela ouviu uma voz que falava no seu ouvido bem baixinho: você deixou o ferro de passar roupa ligado. E ela não tinha paz, ela não concentrava. Imagina a irmã aqui cultuando, não é? Ajudando aqui na realização do culto com as mulheres de fé, e você ouvindo uma voz: o ferro de passar roupa ficou ligado. Imagina, irmãos, isso não dá paz, não é? Não dá paz. E ela ia para a igreja. Toda vez que ela ia para a igreja, que ela gostava de passar roupa antes do culto, não é? Ela ali se ajeitava e usava o ferro. E toda vez que ela fazia isso, ela ia para a igreja e aquela voz: o ferro ficou ligado. E ela não tinha paz, ela não cultuava. Ficava aquela perturbação na mente da irmã. Coisas simples, né, irmãos? Mas são coisas importantes, que você imagina, se realmente o ferro ficou ligado, é uma oportunidade, uma chance, talvez, de dar um incêndio na casa, não é? E a irmã não tinha paz, não concentrava na palavra, não concentrava no culto, não tinha paz. Aí ela foi orar: Senhor, tem misericórdia, essa perturbação na minha cabeça, não é? E ela precisava seguir as atividades do lar, fazer o seu trabalho de passar sua roupinha, tudo mais. As irmãs sabem como é que funciona isso, não é? E teve um dia que o Espírito Santo falou para ela: pega o ferro de passar roupa, coloca dentro da sua bolsa e leva para a igreja o ferro. E ela fez isso, ela pegou a sua bolsa, colocou o ferro de passar roupa dentro da bolsa, levou para a igreja. E ela está lá cultuando a Deus, de repente vê uma voz: o ferro de passar roupa ficou ligado. E ela falou: mentira tua, Satanás, eu te repreendo, o ferro está aqui comigo. E nunca mais, irmãos, o diabo perturbou a mente dela. O diabo é sujo, irmãos, ele é malandro, ele é maloqueiro, não é? Ele é terrível, ele tem as suas artimanhas. Nós precisamos ter as nossas estratégias também. Aleluia, Deus nos deu poder, nos deu estratégia para vencer o diabo, as suas artimanhas, não é? Os seus planos, a sua ordem de serviço. E a irmã teve vitória, para a glória do nome de Jesus. Eu não sei se está acontecendo isso com você, traz o ferro para a igreja. Ele também falou da espada do Espírito, no versículo 17. O soldado romano usava uma espada curta, usada para combate corpo a corpo. Porque nos elementos das armaduras, o soldado não podia deixar de ter uma arma de ataque. Embora tinha as de defesa, ele precisava também ter um elemento de ataque, não é? E era a espada, porque quando o soldado lutava, corpo a corpo, era a espada, não tinha arma de fogo nisso aqui, não é? Então, a aplicação espiritual, a palavra de Deus, a nossa única arma ofensiva. Hoje, devemos combater, meditar, declarar a palavra de Deus em meio às batalhas da vida. Aleluia. Queridos, o fato é que Paulo abre um oceano de ideias e de entendimento com relação à vida cristã. O cristão não está em um parque de diversões, mas em um campo de batalha espiritual. Nós precisamos nos conscientizar disto, não é? Deus já providenciou a armadura. Sabendo da batalha espiritual que o cristão enfrenta, Deus já lhe deu a armadura. Deus não vai, olha, escute isso. Quando Deus nos chama, Deus capacita quem Ele chamou. Deus dá graça para quem Ele chama, não é? Quando nós lemos, por exemplo, se você pode comigo, no livro de Mateus, no capítulo 10, não sei se dá para colocar na tela, o versículo de número 1, na ocasião em que os apóstolos, eles estavam
sendo chamados pelo Senhor, não é? E chamando os seus discípulos, os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Quando Jesus chama, Jesus empodera quem ele chamou. Jesus não chama os seus discípulos e deixa sem empoderamento. Deixa eles a ver navios, não é? Sozinhos, isolados, sem poder do alto. Não. Chamando os seus discípulos, deu-lhes poder. Poder para quê? Poder sobre os espíritos imundos. Para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Quando Jesus nos chama, quando nós entramos na graça, não é? Reconhecemos o sacrifício de Jesus nas nossas vidas, nós temos poder, recebemos poder de Deus. Nós temos direitos, existem alguns direitos que a graça proporciona para os salvos. E às vezes a gente não sabe, a gente, por questão de ler, de buscar a ajuda do Espírito, a gente às vezes, irmãos, está lutando demais. Eu ouvi uma vez um escritor dizer que quando nós oramos mais, nós lutamos menos. Às vezes nós estamos lutando muito porque oramos muito pouco. Porque jejuamos muito pouco, porque não usamos as armas espirituais nos níveis espirituais. Estamos lutando como mundo espiritual com as nossas próprias forças humanas. Isso não vai dar certo. O nível é diferente. Então, quando Jesus chama os discípulos, ele empodera os discípulos. Vocês receberão poder para vocês irem expulsar os demônios. Começa com o mundo espiritual. Vai expulsar os demônios. Tem demônio para todo lado, irmãos. Não é? Eles estão aí para todo lado, recebendo ordem de serviço do inferno para atrapalhar, para dividir, para causar confusão, para complicar as pessoas. Mas os discípulos de Jesus receberam poder para expulsar os demônios. Chega no seu trabalho, comece a expulsar, se você sentir que tem. Em nome de Jesus, eu expulso, eu repreendo toda negatividade na sua casa, no seu ambiente onde você está inserido. Vai repreendendo no poder do nome de Jesus, porque há poder. Jesus te deu poder para repreender os demônios. Vai repreendendo esta pessoa que está oprimida, intercede por ela, porque ela será liberta no poder do nome de Jesus. Essas armaduras, irmãos, no versículo 10, não é? Ele vai dizer, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. As armaduras estão à nossa disposição. Vencemos, não com força humana, mas com a armadura de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz, se Deus é por nós, quem que é louco, irmãos? O Todo-Poderoso, que mede céus a palmos, que o globo terráqueo é o banquinho de colocar os seus pés, aquele que chama as estrelas, cada uma pelo nome, e não erra o nome de nenhuma delas, se ele ao seu favor, aquele que não confunde a impressão digital, não é? O código que há na íris do seu globo ocular, aquele que não confunde nada, está do seu lado. Quem que é maluco se levantar contra você? O nome dele é Todo-Poderoso. Aleluia. E o que é que eu preciso fazer nessa dinâmica da vida cristã? Meus irmãos, Paulo está dizendo, fortalecei-vos no Senhor. Começa a buscar a força do Senhor. Como? Vai atrás das armaduras. Vai buscar as armaduras, busca a espada. Coloca o capacete da salvação. Coloca o escudo da fé. Usa sandálias nos seus pés. Couraça da justiça. Cinturão da verdade. Vai se armando. Vai se armando. Não é? E é interessante, irmãos, que eu tive experiência aqui nos Estados Unidos. Assim que eu cheguei aqui, 2019, 2020, 2021, quando eu comecei a trabalhar aqui nos Estados Unidos, você sabe que a gente chega aqui, a gente não faz a mesma coisa que a gente fazia no Brasil. Isso é muito comum, natural, não é? E, meus irmãos, comecei a trabalhar. E você sabe que chega aquela hora que fala, Senhor, me ajuda aí, porque o negócio é pegado.
não é? Eu fui para construção civil. E o negócio é pegado, irmãos, não é? E eu falei, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu estou frito. Eu cheguei numa conclusão que homem de verdade eu me tornei na América. Quantas vezes eu não levantei de manhã e falei, Senhor, a missão que eu tenho para hoje é impossível de eu conseguir resolver. E eu me lembro de uma irmã, já de uns 60 anos talvez, né? Ela dizia assim, ela saía para limpar casas. Ela fazia casas, limpezas de casas. House clean, né? É isso. E o schedule era pegado. Né? Só que ela levantava de manhã com uma palavra-chave. Qual era a palavra-chave dessa irmã? Aqui. Não vou falar nomes, detalhes, não saber quem é, né? Nós somos uma família, todo mundo conhece todo mundo. Ela levantava de manhã e dizia, olha a palavra-chave dela. Dá graça, Senhor. Fortalecei-vos na força do seu poder. Dá graça, Senhor. E nessa de dar graça, Senhor, ela está aqui já tem até green card, já está só, mas na graça, Senhor. Eu não dou conta não, Senhor. É quantas casas hoje para limpar? 5, Senhor, da graça. Senhor, é 15 banheiros da graça, Senhor. Ela vai pedindo graça ao Senhor. Porque, irmãos, se o Senhor não for conosco, nós não iremos conseguir. E eu me lembro que trabalhando nessa construção civil, irmãos, glória a Deus, trabalho digno. Se precisar, a gente faz de novo. Não é? Que uma coisa que não pode faltar no ser humano é a coragem de trabalhar. Não é isso? E na ocasião, irmãos, com essa mudança, esse desvio de função, não é? Que quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, a gente tem desvio de função. Não é? Irmãos, eu trabalhava. E chegou um ponto, irmãos, para a glória de Deus isso. Chegou um ponto que os meus companheiros, já com 15, 10, 20 anos de América, ficavam assim, como é que ele dá conta disso? E eu dizendo, sabe o quê? Eu ouvi a irmã falar aquilo, falei, dá graça, Senhor. E eu só na graça e andando que nem gato em cima das paredes, fazendo concreto. Deus dando graça. Todos os dias. O Senhor me dava uma força que eu não tinha, irmão. Eu não tinha. Mas uma força tão grande que eu chegava em casa, irmãos. Às vezes, já depois, quase que o sol já tinha ido dormir. E eu ainda tomava um banho, colocava um terno, ia para a igreja participar do culto de ensino. E chegava forte, novo na igreja. E às vezes ainda pregava. Força que vem do alto. Você precisa dessa força que vem do alto, irmão. Você vai fazer loucura nos Estados Unidos da América. Aquela loucura boa, né? Santa, para a glória do nome de Jesus. Força do alto. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, meus irmãos. Olha que coisa interessante. Mais uns 2 versículos eu termino, pastor Ismael. Depois daquela palavra de ontem, pastor Ismael, está difícil pregar aqui, viu? Isaías capítulo 40. Abre aí a sua Bíblia, vamos lá. Isaías 40. Não é culto de ensino não, mas eu não posso deixar de ler isso aqui. Eu não consigo gravar tudo na cabeça. Não é? Mas, Isaías 40, versículo de número 29. Essa palavra é para você. Você tem que entender que Deus está falando com você. Você vai sair daqui empoderado, irmão. Para dar conta de qualquer missão que você receber dessa porta para fora. Seja espiritual, seja secular, você vai dar conta, você é filho do rei. Você tem o céu ao seu favor, você tem Jesus ao seu favor. Tá certo? Vamos lá, Isaías 40, versículo número 29. Olha o que diz aí, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Segura aí. Olha isso aqui. Dá vigor ao cansado. Ah, não estou aguentando. Eu vou ter que voltar para o Brasil. Não vai dar conta. Você vai tá no último
última caneca do poço. Tá assim, ó, no fiozinho do barbante para me jogar tudo pro alto. Já não tem mais jeito. Chega uma palavra de Deus na sua direção esta manhã, que você vai receber vigor. Ele vai multiplicar as forças que você precisa para você seguir avante. Há um plano de Deus, você precisa ser forte, reconhecer isso. Capacete da salvação, desvia sua mente, porque o que eu estou passando, isso aqui, meu Deus, é o meu fim, isso é um trajeto. A sua circunstância não é o seu fim, é um trajeto para que você chegue em algo grande que Deus tem para você. Mas tem que ser forte, tem que ser homem, tem que ser mulher, tem que segurar essa bronca aí, porque Jesus é com você. O versículo 30 diz: os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão. Não é os nossos jovens não, isso aqui nós vamos entender o versículo próximo, não é? Que diz o seguinte: os jovens que não esperam no Senhor, não é? Mas olha o versículo 31, vamos todos juntos ler? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus tem um plano lindo para você na sua trajetória. Você que está há 2 anos na América, 1 ano, 5 anos, você vai muito mais, vai prosseguir muito mais. Com o quê? Com a dica da irmã lá. Qual é? Da graça, Jesus. Não pede paciência não. Paciência, vai vir muita tribulação. A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. Diga, da graça, Jesus. Graça é favor imerecido. Eu não mereço isso aqui não, Senhor. Eu sei que o Senhor tem abundante graça para a minha vida, para a minha família, para o meu trabalho, para a minha vida espiritual. Aquele cara que está assim, no fio do barbante para sair da igreja, para se desligar de tudo, para chutar, como dizem por aí, o pau, chutar o pé no pau da barraca, não é? Já jogar tudo para o alto, abandonar a fé, porque está desacreditado de tudo e de todos. Há uma palavra de Deus para você. Capacete da salvação, coloque ele hoje. Esses elementos, essas armaduras, você não vai chutar o pé no balde, você vai pegar na alça desse balde, vai caminhar no poder do Espírito, para o plano que Deus tem para a sua vida. Você pode dar uma glória a Deus, porque o Senhor está nos renovando esta manhã, está nos dando uma injeção de empoderamento, uma injeção de ânimo para que você possa prosseguir mais algumas milhas. Não é o fim. Vou repetir, não é o fim, a sua circunstância não define o ponto final, é só um trajeto que você precisa passar. O Deus que você serve é o Deus das montanhas e é o Deus dos vales. Salmo 23, vamos ler o Salmo 23 aqui, o tão conhecido Salmo 23, que o Senhor está dando agora, para a gente ler. O Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas por amor do seu nome, da justiça por amor do seu nome. Versículo 4. Ainda que eu andasse, pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ainda que eu andasse, é fase. Você não vai ficar parado no vale da sombra da morte, é fase, você precisa andar. Da graça, Jesus. Da graça, Jesus. Da graça, Jesus. Quando você passar essa fase, aí você vai mudar de nível. Igual o PlayStation. Para os jovens entenderem. Nível. Próximo nível. Deus sempre vai nos preparando para maiores batalhas. Quando Davi enfrentou o gigante Golias, de quase 3 metros de altura,
Ele já tinha passado pelo urso e pelo leão. Se você colocar aí no ChatGPT ou Google, qualquer meio de informação, e colocar o tamanho desses animais, você vai ver que Davi mata primeiro um animal de um tamanho, depois ele mata o segundo animal com um tamanho um pouquinho maior, depois, está tudo acabado? Não. Deus sempre preparando para maiores batalhas. Ele pega o Golias, um pouquinho mais maior do que os outros dois anteriores. Deus sempre nos levando a maiores batalhas, mas nós estamos, cada batalha, forte. Sabemos lutar, estratégia de guerra, com experiência, e vamos ficando mais forte. Deus sempre vai nos levando a níveis superiores. Mas vamos começar por aqui. Ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. Da graça de Jesus. Vai pelo pouquinho. Vai sendo, não despreze o dia das coisas pequenas. Vai pelo que ninguém quer. Vai fazendo o que ninguém quer fazer. Vai pelo caminho que ninguém quer andar. Vai por aí. Fiel no pouco. Fiel no pouco. Ele vai te colocando, olhando a sua fidelidade, ele vai te colocando no muito, no muito, no muito, no muito. Seja fiel no pouco. Nós não somos medidos diante do reino de Deus pelas coisas grandes. Nós somos medidos no reino de Deus pelas coisas pequenas. E Ele vai achando fidelidade em nós, vai vendo honestidade em nós, vai vendo que você é uma mulher santa, que você é um homem santo de Deus, que você tem responsabilidade com o reino. E aí o céu para e fala: vamos na direção do meu servo, em Lighthouse Point, na Flórida. Vamos em direção à minha serva, vamos abrir uma porta larga, espaçosa, grande, e vai ser um sucesso em Cristo Jesus. A poder do alto aqui, receba poder. Feche os seus olhos e levanta as suas mãos. Eu ministro poder sobre a sua vida, poder do alto, para você lutar contra os espíritos malignos, para você colocar as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, para você mudar a circunstância no poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há uma unção de glória, de poder aqui esta manhã. Aleluia. Os heróis da fé no capítulo 11, por gentileza. No capítulo 11 nós temos a galeria dos heróis da fé. E nós encontramos, quando nós lemos o capítulo 11, nós olhamos e falamos: Senhor Jesus, não sou crente não. É igual quando nós lemos o livro de Orlando Boyer sobre os heróis da fé também. A gente lê aquele livro. A primeira vez que eu li aquele livro, pastor Marco Paulo, eu sou crente não. Homens que paravam para orar 8 horas por dia, 5 horas por dia. Homens que viviam exclusivamente para o reino de Deus. Pessoas separadas, que buscavam força do alto, para que pudessem se tornar mártires da igreja. Homens que faziam diferença. E Hebreus capítulo 11, no versículo 32... Vamos ler juntos? Vamos meditar junto aqui, o caminho para o final, nós vamos orar. Aleluia, há um poder, uma graça de Deus aqui, esta manhã. Aleluia. O texto diz, o verso 33 de Hebreus 11. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. A química, a física, a matemática não explica isso aqui. Como é que uma pessoa tira fraqueza, tira força? Melhor dizendo, da fraqueza. A conta não fecha. Essa força não é das vitaminas que nós tomamos, ômega 3, B12. Essas são as necessidades, as vitaminas para as necessidades físicas, biológicas do humano. Mas as necessidades espirituais, essas vitaminas vêm do alto. Pode tomar Red Bull 3 por dia. Não toma não, que faz mal. Pode ir seu coraçãozinho, né?
segura. Eu lembro que eu comecei a tomar Red Bull. Vou no Red Bull. Todo dia um Red Bull. Aí depois falaram para mim, vai te matar. Vai pro Monster. O Monster é melhor, que é o outro concorrente. Aí outro falou assim, você vai morrer, é pior do que o Red Bull. Falei, meu Deus, o que vai me dar graça eu tomando Red Bull 2? Tomando um para dar conta, não é? Procurando vitamina, tal. E aí eu me lembrei, o Senhor falou comigo, não é daí que vai vir a tua força. Essa fase você vai passar é com a ajuda do alto. Começa a pedir graça, Jesus. Dá graça, Senhor. E o texto vai dizer, e apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Se sentiam um gafanhotozinho. Sou gafanhotozinho. Na visão dos 10 espias, somos gafanhotinhos assim, ó, na América. Gafanhotinho, não fala o idioma, é do Brasil, é imigrante, perseguição, Donald Trump perseguindo, nós somos isso aqui. Se você tiver a visão de Josué e Caleb, você não é isso aqui na América. Você não é um gafanhoto na América. Você é uma serva de Deus. Você é um servo de Deus. Faz o que é certo. Honre esta palavra. Deus vai abrir as maiores portas para você. E o nome dele será glorificado na sua vida. É ou não é, pastor Silmo Moura? Aleluia, glória a Deus. O versículo 35 diz, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Homens que lutaram contra a morte. Busque poder no alto. Eu não sei se o piano pode me ajudar. Nós vamos orar, com a permissão do pastor Ismael Aguiar, que me deu essa liberdade. Vamos colocar de pé. Aleluia. Recebereis poder. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da promessa que Ele te fez. Tem alguém dizendo assim, mas o Senhor não fala mais comigo. O Senhor está falando sempre, não é? Os hinos cantados, pela pregação. Mas cá entre nós, tem hora que a gente quer que alguém encosta bem pertinho de nós, né, e fala assim, meu servo. É na verdade? Eu sei, eu sou assim. Tem hora que a gente fica esperando uma mão. Estava orando ali, recebi uma mão na minha cabeça. Falei, Jesus, é agora, Senhor. Era o pastor Alcir me dando um abraço. Quem que não quer ouvir a voz de Deus assim, direto, né? Aí já faz um tempo que você não ouve a voz de Deus assim, direto. E aí você fala, Senhor, não fala mais comigo. Uma pergunta, quando foi a última vez que Ele falou? Foi em 2020, foi 2021, foi, sei lá. Pensa aí com você. Você que está aqui, há uma palavra de Deus para você. Qual foi a última palavra que Ele falou? Ele falou assim, 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 assim. Jeremias falou, traz a memória o que te traz esperança. Tira toda a confusão da sua mente. Uma asepsia da mente agora, esta manhã. Para se lembrar das promessas que o Senhor fez na sua vida. Fique na última palavra que Ele falou para você. Porque a palavra dele é fiel. Se você sentiu que essa palavra mexeu com a sua estrutura, sai do seu lugar e vem à frente. Nós vamos orar por você. E você vai receber de Deus poder, força, para confundir os grandes. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus.
as armaduras da graça. Se você quer estas armaduras, se dispõe a tê-las e usá-las, saia do seu lugar e venha à frente, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. As armaduras estão aí, e você está disposto, disposta a usar essas armaduras, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida. Aleluia, glória a Deus. O Senhor não se esqueceu de você. A promessa que o Senhor fez ainda está de pé. O seu nome está escrito no livro da vida. Não tem circunstância, não tem idade, não tem portas que o Senhor não possa abrir. Se todas as portas se fecharem, Jesus diz: eu sou a porta. Se nenhuma porta se abrir para você, Jesus diz: eu sou a porta. Aleluia. Você tem o céu, você tem o reino, você tem Deus ao seu favor, o Espírito Santo está ao seu favor, Jesus está ao seu favor. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor Ismael não queria fazer tudo sozinho aqui. Por gentileza, Pastor Ismael vai designar alguém para estar orando, e nós vamos orar com fé, tá certo? Porque há poder do alto, força, e você vai dizer todas as manhãs: graça, Jesus, graça, Jesus, eu quero graça para poder passar esta fase. E você vai cantar o hino da vitória do outro lado, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito Deus e eterno Pai, aqui estão os teus filhos de joelhos dobrados diante do altar do Senhor. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor está aqui com as mãos estendidas, ó Senhor, para abençoar o teu povo que aqui está. São muitas questões, muitos problemas, dificuldades, mas o Senhor as conhece, cada uma delas, e sabe como resolver. Te pedimos agora a intervenção do teu Espírito Santo, que visite o teu filho, a tua filha, do alto da cabeça, a planta dos pés, curando, libertando, ó Deus, esta alma que precisa também ser socorrida nesta manhã. Que tu venhas, ó Deus, tratar com os teus filhos, dá ao teu filho, à tua filha, aquilo que eles vieram buscar nesta manhã. Ouvimos a tua palavra, Senhor, e recebemos no nosso coração, tomamos posse da armadura de Deus, ó Deus, que o Senhor falou ao nosso coração. Saímos daqui mais fortalecidos, ó Deus, crendo na vitória. Que esta semana seja uma semana de conquistas, ó Deus, para o teu povo. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que o teu povo tem pedido, tem colocado diante de ti, se cumpra, ó Pai amado, positivamente para a glória do teu santo nome. No nome de Jesus Cristo, teu Filho. Ó Deus, é que nós oramos e agradecemos, certos da vitória, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Os reinos veivam, seu trono acima está.
poderoso és, na tempestade estás.